irmãos, meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Quero falar com vocês hoje de um tema muito importante. Vamos ver vários versículos e passagens na Bíblia hoje, porque eu quero que cada um de nós entendamos o efeito que nossa vida pode ter durante nosso tempo aqui na Terra. Muitos de nós, é difícil que nós vemos o que Deus pode fazer através de nossa vida. Muitas vezes olhamos pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Muitas vezes estamos olhando das situações políticas ou situação da pobreza ou da guerra. E muitas vezes nós estamos pensando, e eu, o que posso fazer? Irmãos, é muito claro, Deus fala em sua palavra que um homem pode ter um grande efeito pelo bem ou pelo mal. Então vou convidar todos vocês a olhar comigo na Bíblia, no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, vamos ler vários versículos aqui, começando em versículo 6, a Bíblia fala: porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouça morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E, não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, em versículo 15 fala, porque se pela ofensa de um morrerão muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui nessa passagem temos uma história muito importante que nós entendemos, que nós devemos entender. Deus está demonstrando para nós o efeito que o homem pode ter na vida dele. Vemos o primeiro homem, que a Bíblia fala que é o primeiro homem que foi criado por Deus, Adão. E sabemos pela história na Bíblia que Adão, sendo o primeiro homem que Deus criou, tinha uma vida perfeita no Jardim de Edém. Adão, por um tempo, não sabemos exatamente por quanto tempo, mas Adão andava com Deus todos os dias. Ele e sua esposa, Eva, andavam com Deus nas tardes cada dia, tendo relacionamento, tendo amizade, tendo um tempo diário com Deus. Num mundo perfeito, sem pecado, sem dificuldade, sem problema, sem luta, sem guerra, sem doença. Uma vida incrível. Mas o que aconteceu depois disso? Adão tinha uma opção. Ele podia ou seguir obedecendo a Deus, ou ele podia fazer seu próprio caminho. E sabemos por o que o livro de Gênesis fala, no capítulo 3, que Deus, deixando um só mandamento, que eles tinham que obedecer: não comes deste fruto. Só isso. Mas um dia Adão tinha escolha: ou vou obedecer a Deus e deixar aquele fruto, ou vou comer. E Adão decidiu: eu vou comer, eu quero fazer meu próprio caminho. E um só homem, o que ele fez? Destruiu tudo. Agora, se nós vemos agora o mundo em que vivemos, se nós vemos a situação agora mesmo, entende isso, por favor, amigo. O mundo não começou assim. Não foi culpa de Deus que agora temos doença, temos o câncer, temos outras enfermidades que causam muito dor, fraqueza, problema, dificuldade e muita tristeza também na família. Não é culpa de Deus que agora temos tantos países no mundo que estão em guerra, que estão sacrificando
os jovens daqueles países por uma guerra política, por mais riqueza, por uma luta que não pertence àqueles países. Isso não é culpa de Deus. Deus não formou isso. Deus não formou um mundo onde havia falta de água pura, uma água que a gente podia tomar e beber e usar. Isso não foi culpa de Deus. Deus não criou um mundo imperfeito. Deus criou um mundo perfeito, completo, sem nenhum problema. Foi um homem, quando ele escolheu desobedecer a Deus, que ele impactou a vida de todos. E agora nós, hoje em dia, estamos sofrendo as consequências da ação de Adão. Por sua escolha, agora nós estamos sofrendo. Olha o efeito que um homem pode ter. O efeito que ele tinha não por bem, mas pelo mal. Agora, o que estamos sofrendo é por causa de uma decisão de um homem. Um homem que tomou a decisão, eu sei o que Deus falou, mas eu acho que eu posso fazer um caminho um pouco melhor. O problema principal com Adão foi que ele quis suplantar o mandamento de Deus. Quando nós, em nossa mente, quando nós pensamos, eu sou mais sábio do que meu Deus, estamos logo para entrar em uma situação difícil. Não falta muito tempo para quebrar nossa vida, para destruir nossa vida. Olha o que passou, o efeito que o homem tinha no início do tempo. Esse homem Adão, olha o efeito que ele tinha. Ele trouxe o pecado. Por causa do pecado, a morte. Por causa disso, todas as outras coisas maus que temos na vida, a doença, a fraqueza, a guerra, o problema da dificuldade dia em dia durante nossa vida. Tudo isso por um só homem. Um só homem decidiu, eu vou desobedecer o mandamento de Deus e por isso, agora, trouxe a dificuldade, a morte, o pecado. Um só homem destruiu o plano de Deus. E agora a Bíblia falou, nessa passagem que lemos, a Bíblia fala que agora todos nós passamos pelo mesmo. Por quê? Porque cada um de nós somos pecadores. Cada um de nós estamos sofrendo as mesmas consequências porque cada um de nós merecemos isso. É fácil para nós falar por outra pessoa, quando estamos com família ou com amigo ou lá na igreja. Para vocês que frequentam uma igreja, é fácil dizer, se for eu lá no jardim, eu não comeria. Eu não faria mesmo que Adão fez. Uma pergunta, irmão. Você é perfeito agora? Todos os dias você não faz decisões erradas? Você nunca fez mentira? Nunca roubou? Nunca tinha ódio no coração? Ou inveja? Ou ira fora de controle? Você nunca passou por isso? Cada um de nós somos pecadores. Cada um de nós temos imperfeições. Cada um de nós, todos os dias da nossa vida, temos escolha. Eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. A decisão é minha. E todos os dias falhamos. Todos os dias nós repetimos o mesmo erro. Quando temos a escolha, obedecer, desobedecer, todos os dias, cada ser humano desobedece. Então, cada um de nós, as mesmas consequências que estão em nossas vidas, os mesmos problemas, mesma dificuldade e a mesma condenação está sobre nós também. Eu sou pecador. Eu sou igual do que Adão. Eu também desobedeceu. Eu também quebrou a lei de Deus. Eu também fiz tudo isso. Então, eu mereço as mesmas consequências. Então, a morte que Adão recebeu como recompensa do seu pecado, essa mesma morte já passou a nós também. A dificuldade na vida,
o quebranto do relacionamento com Deus. Também. Cada um de nós sofremos isso. Então, por um só homem, o plano de Deus se desviou. Foi quebrantado. Foi interruptado por um só homem. Mas a história não termina aí. Pelo outro homem, no passagem do Romanos 5, pelo outro homem, entrou a solução. Entrou a salvação. Em Adão, todos morremos. Mas em Cristo, todos nós vivemos. A Bíblia falou aqui nessa passagem que, por Cristo, sendo algo que é muito impressionante, Ele morreu por nós, sendo inimigos de Deus. Que nós, podemos ler aqui, a Bíblia fala que não, eu não mereço isso. A Bíblia não fala que eu sou digno do amor de Deus, mas fala que eu, sendo inimigo, eu fui reconciliado. Deus amou até seu inimigo. Deus amou não somente um filho, não. Um inimigo, alguém que era 100% em contra das coisas de Deus. E Deus ainda me amou. E Deus mandou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele mandou Cristo para tomar o meu lugar, para tomar o meu castigo e para sofrer as minhas consequências dos meus pecados. E se eu entendo bem o que a Bíblia está falando aqui, e se entendo bem, a salvação e a solução de todos os problemas que eu tenho foi cumprido por Jesus Cristo, um só homem. Agora, a Bíblia fala, em várias passagens, que Adão foi como tipo, ou significado do homem, do ser humano, mas que também Jesus é um tipo de Adão. O segundo Adão, a Bíblia fala em outra passagem que ele é o segundo, como o primeiro fez mal, agora o segundo vem para consertar, para renovar, para ressuscitar e fazer de novo o que foi perdido anteriormente. O relacionamento que nós tinha no jardim, que Adão e Eva perdeu, agora Cristo está fazendo de novo. E através do seu sacrifício, agora temos a oportunidade de ter um relacionamento novamente com o nosso Criador. E não somente como o meu Criador, como o meu Pai Celestial, posso andar com meu Deus. E tudo isso, por que passou assim? Porque é que agora eu, sendo pecador, que agora eu posso ter acesso a Deus. Não porque eu mereço. É porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado, por sua própria justiça, fez entrada para nós. Entende isso? Eu não sou digno. Eu não mereço favor de Deus. O melhor que eu posso fazer, minha própria justiça, a Bíblia fala que é como um pano sujo, é imundo, inútil, perverso, não funciona, não me ajuda em nada, não muda meu estado com Deus, minha própria justiça é inútil. Não me ajude a alcançar a Deus, não me ajude a alcançar a reconciliação. Mas a justiça de Jesus Cristo, sim, muda meu estado com Deus. Cristo foi justo. Cristo foi perfeito, santo. Jesus Cristo tinha acesso ao Pai. Ele é a porta ao céu. Ele tinha esse relacionamento com o Pai Celestial. Ele tinha acesso porque Ele era perfeito, Ele era sem pecado, Ele era Deus encarnado. Então, Ele tinha tudo o que eu preciso. Ele tem.
E quando Ele chegou a este mundo, Ele ofereceu de graça a toda a humanidade o que Ele tinha. Você quer acesso ao Pai? Você quer conhecer a Deus? Você quer que Deus seja seu Pai celestial? Você quer ter uma amizade, um relacionamento pessoal com Deus? Um só homem fez possível isto. Foi Jesus Cristo. Pelo primeiro homem, perdemos tudo que Deus tinha para nós. Pelo primeiro homem, só merecemos o castigo eterno. Só merecemos uma separação eterna de Deus. Pelo primeiro homem. Mas o impacto do segundo homem, 1000 vezes melhor. Ele reparou o quebranto. Ele abriu a porta que foi fechada. Ele nos dá acesso, Ele nos dá entrada à presença do Pai. Porque Ele, um homem, fez a diferença. O que nós recebemos por Jesus Cristo, o que nós recebemos e a relação que podemos ter com Deus, é somente porque Jesus Cristo livremente nos ofereceu, gratuito, um presente de Deus. É por isso que temos uma esperança. Porque Jesus Cristo, entendendo que somos incapazes, que eu não vou conseguir alcançar um relacionamento com Deus, eu não vou conseguir a realidade de estar com Deus sempre e andar com Ele todos os dias, sabendo que eu sou inútil. É impossível que eu alcance as mãos de Deus e sua presença. Sabendo isso, Cristo chegou. Ele ofereceu a si mesmo. Ele pagou o meu preço. Ele sofreu meu castigo. E agora eu posso ter novamente um relacionamento com Deus de graça. Eu não posso pagar e eu não preciso pagar. O preço foi pago. O acesso ao Pai, as coisas que temos, o relacionamento, as promessas da palavra de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, tudo que temos, que recebemos, tudo que a Bíblia fala que pertence aos filhos e filhas de Deus, tudo isso recebemos sem pagar nada, porque Cristo já pagou tudo. Um só homem mudou todo o meu futuro. Um só homem mudou o futuro de todo mundo. Qualquer pessoa que quer pode ser ressuscitado, pode ter uma relação renovada com Deus, o Pai. Eu quero que nós entendamos. Muitas pessoas acham, pastor, eu sou bem. Pastor, na verdade, eu não estou precisando de nada disso. Eu sou fiel à igreja, meus pais são católicos, ou eu vou a uma igreja cristã, eu dou ofertas e eu sou dizimista, eu faço muita coisa bem pelos amigos, pelos vizinhos, eu cuido bem da minha família, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Pastor, eu estou bem. Muitas vezes achamos que por nossas obras vamos receber uma recompensa de Deus. Espero que vocês entendam isso. Por o que nós temos e como nós somos justos. E eu preciso entender que pelo impacto do que Jesus Cristo fez por nós, por essa obra lá na cruz, isso é a minha única esperança. Se eu estou aqui pensando, eu sei que Adão foi pecador e que já cada um de nós somos maus, somos pecadores. Eu sei isso, pastor, mas também eu estou lutando. Eu estou tentando agradar a Deus com minha vida. Eu sou fiel à minha igreja. Eu tenho minha religião. Pastor, não preocupe, pastor. Eu estou bem. Eu estou fazendo tudo possível. E Deus, ao fim da minha vida, Deus vai olhar para mim, vai ver todas as coisas que eu fiz bem, todas as coisas que eu fiz errado, mas eu acho que Deus me vai dar uma entrada à sua presença. Porque eu estou fazendo com toda sinceridade as coisas bem que eu posso.
Irmão, olhe comigo. Livro de Romanos, capítulo 3. E isso foi escrito a todos. Romanos 3, versículo 10, a Bíblia falou, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vocês que acham que você é justo, que você está bem, a Bíblia fala, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Oh, Senhor, você que está fiel à igreja, que você frequenta uma igreja e todas as semanas você já está aí em seu lugar, ouvindo a palavra, você está dizendo, mas eu tenho um coração para Deus. Não, o coração humano, em seu estado natural, não busque a Deus. Isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Irmão, se você está aqui hoje e você está dizendo ou pensando, eu estou bem, a Bíblia fala, a Bíblia declara claramente, somos inúteis. Nossa justiça não é suficiente. Se eu estou ainda em meus pecados, eu estou separado de Deus, eu vou morrer e vou passar toda a eternidade separado dele, pagando o preço dos meus pecados, innecessariamente, porque Jesus já pagou o preço do pecado. Eu não preciso fazer mais uma coisa. Não existe outra coisa para fazer. A Bíblia fala que quando eu fui morto, espiritualmente, antes de ser salvo, antes de colocar a minha fé em Jesus Cristo, a Bíblia fala que Deus me olha como um cadáver. Alguém que não tem vida no corpo. Como não estou respirando. Como não tem capacidade de mover, de levantar, de acordar, de deitar, qualquer coisa. Porque espiritualmente sou morto. Isso é como Deus vê a nós. Se estamos em nossos pecados, somos mortos e condenados. Mas a Bíblia fala, olha as boas notícias. No livro de Efésios, capítulo 2, a Bíblia fala, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. A Bíblia falou que eu sou como um morto nos olhos de Deus, pensando que minhas obras, uns cerimônios, umas rituais me vai ajudar. Não, eu sou morto antes de receber a Cristo. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu, em meu estado natural, sou desobediente, eu estou em contra de Deus, eu estou servindo outro príncipe, que é o diabo. Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amigo, foi um dia, uns anos atrás, quando por primeira vez eu entendi, eu era pecador, que eu merecia a condenação. E quando eu entendi isso, quebrou o coração. Eu falei, nossa, o que posso fazer? O que vou fazer? Essa vida eu tenho o quê? 60, 70, 80 anos e daí quê? Mas depois disso, alguém me mostrou, através da palavra de Deus, que Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados. E por as ações daquele homem, eu podia ter a vida eterna. Amigo, isso é o que eu quero para todos vocês.
E eu quero que cada quem que está ouvindo a minha voz agora, eu quero que vocês entendam. Se você está lá sentado e pensando, eu sou uma pessoa, eu não posso fazer uma diferença aqui. Eu não posso mudar meu caminho. Eu não posso mudar a minha vida. Eu não posso mudar a situação em meu país. Eu não posso... X. Não, amigo. Um homem, uma pessoa, só uma, pode ter um grande impacto. Mas pode ser um impacto bem ou um impacto mal. O homem que quase destruiu o mundo foi Adão. E Adão entregou o pecado ao nosso mundo. E agora, hoje em dia, ainda estamos sofrendo as consequências horríveis por causa de nossos pecados. Mas Jesus Cristo, um só homem, que foi mandado, enviado por Deus a este mundo, ele viveu sem pecado. E voluntariamente, ele entregou a sua vida lá na cruz. Ele morreu por nós. Ele sofreu lá na cruz. Ele tomou os pecados de todo mundo em seu corpo. E morrendo por nós, foi sepultado. Daí, terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ganhou a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. E ele agora está oferecendo a cada um de nós a vida eterna. Nossa, vida eterna. Que eu posso morar com Deus eternamente. Sem doença, sem dificuldade, sem pecado, sem problema, sem tristeza, sem tudo isso. Uma vida perfeita em harmonia com meu Deus. Por causa de um só homem. Jesus Cristo. Se você está em seu lugar agora e não conhece Jesus Cristo como Salvador, aquele homem é o único que te pode dar a vida eterna. Coloca sua fé nele, por favor. Fala a Deus, ora a Deus. Deus, por favor, eu reconheço a minha necessidade. Eu não quero morrer e passar a eternidade no inferno. Eu quero receber o dom gratuito da vida eterna. Estou colocando minha fé não em uma igreja, uma religião, não. Em Jesus Cristo, eu quero colocar a minha fé. E te louvo, te agradeço por tomar o meu lugar lá na cruz. Fala com Deus. Peça a Deus, por favor, que Ele te salve. O homem fez muita diferença por nós.